Deus começou a trazer à memória coisas que eu não me lembro. Como é que é trazer à memória coisas que eu não me lembro? Trazer à memória histórias que a minha mãe contou para mim. A gente conhece histórias de tantas pessoas assim, em relação à sua chegada ao mundo, né? Às vezes de rejeição, que a mãe e o pai não queria, né? Pessoas que aconteceram por um acidente, né? E, e já são geradas com um peso de rejeição muito grande, né? Que não é o meu caso, porque minha mãe e meu pai, eles não conseguiam ter filhos. A minha mãe ovulava muito pouco e não era o suficiente para fecundar, né? E ela ficou 4 anos fazendo tratamento para aumentar a ovulação e já estava encerrando o tratamento e ela ainda não tinha engravidado. E aí ela me conta, eles moravam numa fazenda. Ela estava sentada à tarde na varanda da fazenda, vendo o pôr do sol, e ali ela fez uma oração. Ela falou para o Senhor, ela falou, Deus, eu quero ser mãe, eu quero ser mãe, eu desejo tal. E ela clamou a Deus. E um mês depois ela estava grávida de mim. Então, assim, a minha chegada, a minha vida foi resposta de oração da minha mãe. E eu sou muito grata ao Senhor, porque por ele, por ele ter me escolhido, né? Quando eu conheci, quando isso que eu ainda vivi os 15 primeiros anos da minha vida longe de Deus e com um sentimento totalmente de desvalorização, né? Eu não valorizava, eu não conseguia enxergar quem eu era no Senhor. A minha identidade era totalmente distorcida, eu não tinha identidade de filha de Deus. Não sabia quem eu era, não sabia do valor que eu tinha em Cristo, né? E quando eu conheci Jesus e aí eu descobri que não fui eu quem o escolheu, mas foi ele que me escolheu primeiro, né? Como está lá em João. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós para que vades e deis frutos e que o vosso fruto permaneça. Então, essa palavra me impactou bastante, porque não somos nós quem escolheu o Senhor. Foi ele que nos escolheu primeiro. Foi ele que nos trouxe para perto dele primeiro. E isso é tão rico, isso é tão precioso. E eu amo o Senhor em tudo que tenho, tudo que sou. E o maior presente de todos os meus aniversários, de toda a minha vida, é a presença dele. É a presença dele e saber que ele é Deus na minha vida. No meu primeiro ano de conversão, eu me converti em fevereiro de 2000. Em março de 2000, eu me batizei nas águas. E no dia 7 de maio de 2000, eu recebi o batismo no Espírito Santo. E foi de presente de aniversário, esse batismo no Espírito Santo. Porque eu, eu orei, eu falei, Senhor, eu não quero nada. Eu não quero nenhum presente, eu não quero nada. A única coisa que eu quero é a tua presença. Eu quero batismo no Espírito Santo. Eu falei para ele. E no dia 7 de maio era um domingo. 7 de maio de 2000 foi num domingo. E um culto, acho que era um culto de ceia, não me recordo bem. Ou não lembro bem. E aí o pastor chamou a igreja para frente, ali perto do altar. Eu me ajoelhei ali, e ali eu fui batizada no Espírito Santo. Foi minha primeira experiência, assim, no Espírito.
e bem nova convertida, porque em fevereiro, março, abril, maio, 3 meses de conversão. E fui batizada no Espírito Santo. E, e foi o presente mais lindo que o Senhor já me deu. E todos os dias. E, e hoje, com 42 anos, eu tô mais perto do fim do que do começo, né? Eu tenho, acho que, não sei ainda quantos anos mais de vida, mas pelo menos na metade eu devo estar. É uns 80 e poucos anos. Não sei o que que o Senhor tem para mim, mas se não tiver passado da metade, pelo menos na metade já estou. Então, o meu tempo de vida na Terra tem diminuído. E o aniversário é isso. O aniversário não é mais um ano, é menos um ano, né? Mas eu estou fazendo menos um ano na Terra. Já se foram 42 anos nesta Terra. E eu devo ter pelo menos mais uns 42 anos para viver uma segunda fase, né? Como Moisés, a vida dele foi dividida em ciclos de 40, né? Os primeiros 40 anos dele, ele não sabia quem era, não tinha identidade. Daí então o Senhor o chama. Então, os próximos 40 ele tá com o povo, né? Caminhando. Então, e 40 é uma idade, na palavra de Deus, a gente vê, né? Muito profética, assim. E o Senhor nos sustenta a cada dia. E eu percebo Deus nos levando a novas fases, né, novas descobertas. Bom dia, Ceci, bem-vinda. Novas estações, né? Deus tem nos levado a novas estações. E, e é muito bom. Servir ao Senhor, ele, para mim, é uma aventura. Não tem opção de fazer outra coisa. E eu quero trazer um texto que está aqui, que eu acabei de ler agora em Jeremias, e foi o que me chamou a atenção. Deus nos autorizando a ter um tipo de orgulho. Você sabia disso? Sabia que o Senhor fala assim: aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso. Ou seja, Deus está nos autorizando a ter orgulho de alguma coisa. O que será que eu posso ter orgulho? Quem aí chuta o que é? Talvez você já até saiba o que é, você já deve às vezes ter lido. A que tipo de orgulho, né? Que Deus nos autoriza. E ele diz assim, ó, aquele que deseja orgulhar, estou em Jeremias capítulo 9, versículo 24, tá? 24 em diante. Aquele que deseja se orgulhar, que se orgulhe somente disso, de me conhecer e entender que eu sou o Senhor, que demonstra amor leal e traz justiça e retidão à terra. Isso é o que me agrada. Eu, o Senhor, falei. Olha só. Então, você quer se orgulhar? Então, você vai se orgulhar nisso. Em conhecer e entender que eu sou o Senhor. Em conhecer e entender que eu sou o Senhor. Como que eu conheço ao Senhor? O próprio Jeremias, ele diz. Lembra lá nos primeiros não. Acho que é Jeremias 33. Lá na frente ele vai falar. Pera lá, deixa eu achar aqui.
Jeremias 33. Peraí, deixa eu pegar meus olhos. Trinta e três o quê, gente? E diz assim, ó, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Lembra? Então, nesse lugar de busca é que eu vou verdadeiramente conhecer. Não é 33 não, gente, é o 29 do 13 ao 14. A pessoa não sabe os versículos de cor, eu não sei mesmo, não. 29. E se me buscar de todo o coração, me encontrarão. Serei encontrado por você, diz o Senhor. Acabarei com seu exílio, serei encontrado por você, diz o Senhor. Acabarei com o seu exílio e restaurarei. Eu o reunirei de todas as nações para as quais eu os enviei e trarei de volta para casa. Se me buscardes de todo o vosso coração, me encontrarão. Para eu conhecer ao Senhor, né, que é esse orgulho, né, que o próprio Deus está falando. Ah, se você quer se orgulhar em alguma coisa, então se orgulhe nisso, em me conhecer e me entender. E ele deixa claro, não é só conhecer, mas entender. Entender o quê? Que ele é Senhor, que Deus é Senhor. Quando eu não conheço, olha só, o que que acontece? Sabe aquele negócio de que quando você não conhece alguém, você só ouve histórias sobre esse alguém e você começa a fazer julgamentos sobre esse alguém, certo? Por quê? Porque você não conhece, você não sabe quem é, mas você ouve histórias. Você não foi até essa pessoa para conhecer, você não foi até ela para saber quais são os seus motivos, o porquê de ela ter agido como agiu. Então você só ouve de terceiros e você começa a fazer os seus próprios julgamentos. Só que um dia você tem a oportunidade de você conhecer essa pessoa, de você se colocar frente a frente e ouvir diretamente dessa pessoa o porquê que ela fez tal coisa. É muito provável que o seu entendimento sobre essa pessoa vai mudar. E tem muita gente que se relaciona com Deus nesse nível de só ouvir o que os outros falam, porque ela mesma não tem experiência com Deus. Ela mesma não ouve da própria boca de Deus o que Deus tem. E o motivo e o porquê Deus revela o coração dele pra gente. Só que ele revela para algumas pessoas específicas. Ele revela para as pessoas que o buscam verdadeiramente, de todo o coração, em espírito e em verdade. E não que se escora em ouvir outras pessoas. Não, deixa eu cuidar da minha vida aqui, eu vou ficar quietinha, eu vou me baseando só pelo que os outros me dizem. Tá bom. Não precisa eu mesma me desgastar para ir ter relacionamento com Deus. Deixa eu só ouvir o que os outros falam. É doido. Mas é uma questão de escolha. E a maioria das pessoas estão nesse nível de ouvir o que os outros dizem e não de construir o seu próprio lugar de relacionamento com Deus. E não de ela mesma conhecer ao Senhor e entender que Ele é o Senhor. E aí fica cheia de julgamentos, cheia de dores. Coisas acontecem na sua vida
A culpa é de Deus, ela não tem culpa de nada, ela é perfeita. Ela é perfeita. Não tem culpa de nada. Quem tem é Deus. A nação de Israel se envolvendo com diversos deuses, com outras nações, desobedecendo ao Senhor. Então, calamidades terríveis veio sobre o povo. Não, a culpa é de Deus, não é deles. Eles não têm culpa de nada, eles são perfeitos. Entende? Não conseguem se enxergar, não enxergam um pau na frente do nariz. E tem muita gente assim, infelizmente. A maioria das pessoas estão nesse lugar, nesse nível de relacionamento. E entender o quê? Entender que Deus é Deus e que Ele demonstra amor leal. Ele demonstra amor leal. Você acha que amor leal é fazer só o que a gente quer? Você acha que amor leal é aquela pessoa que faz tudo o que a gente quer? Amor leal é aquela pessoa que só fala o que a gente. Ai, isso é tão bom de ouvir. Amor leal é quem trata da gente. Amor leal é quem expõe as nossas falhas. Não com intenção de nos denegrir ou de nos expor. Expõe as nossas falhas diante dos nossos próprios olhos para que a gente possa se converter. Expõe os nossos erros para que a gente possa se arrepender e voltar de novo aos braços do Pai. Quer ver um cara que teve amor leal? Natan, o profeta, que chegou diante do rei Davi, falou: Davi, olha, eu vou te contar uma história. Havia um homem que tinha apenas uma ovelha e um outro homem muito rico que tinha muito gado, muitas ovelhas, um rebanho muito grande. E esse homem muito rico falou: vai lá e mata a ovelha daquele homem, a única ovelha daquele homem. Vai lá e mata. Aí, Davi, no seu senso de justiça, ficou indignadíssimo. E depois que Natan contou a história, ele falou: mas você é esse homem rico que matou a única ovelha. Isso é amor leal. As escamas dos olhos de Davi caíram, ele estava no engano, ele não conseguia perceber o pecado que havia cometido. Então ele entrou num tempo de consagração, de jejum e de retorno aos pés de Deus. Nós precisamos cultivar amor leal umas com as outras. Não amor fingido, não amor de falar só o que é gostoso de ouvir, porque isso não é leal. A gente precisa ser verdadeira, porque Deus é assim. Deus nunca vai deixar a gente no engano, porque se o Senhor nos deixar no engano é porque ele já desistiu da gente, como ele desistiu de Saul. Então pense você que Deus não desiste de pessoas porque ele desiste. Ele desistiu. Ele chegou a pedir para Samuel não. Falou: para, Samuel, eu não vou mais ouvir suas orações sobre Saul. E em relação a esse povo aqui também, a gente lê aqui na palavra, aqui em Jeremias, que Deus fala: não intercede por eles. Não intercede mais por eles, porque eu não vou ouvir. Eu não vou livrá-los do que eles precisam passar. E essa questão de Deus não livrar é justamente por causa do amor leal que Deus tem. Porque o Senhor queria restaurar. E é igual filho. Tem filhos que não, tem filhos que são assim extremamente obedientes desde sempre, mas tem filhos que precisam da vara, tem filhos que precisam da repreensão. E eu abster, tirar a vara do meu filho não é sinal de amor. Eu tirar a repreensão, a correção do meu filho não é sinal de amor. Não é porque Deus nos corrige.
Porque Deus, ele usa da varinha dele com a gente quando é necessário. Porque ele é leal. Ele é leal. Então a gente precisa conhecer e entender que Deus é Deus e o seu amor para conosco é leal. E o seu amor de lealdade conosco vai nos confrontar, vai mostrar os nossos pecados, vai mostrar os nossos erros, vai mostrar onde a gente está caindo, onde a gente está pecando, onde a gente está errando. E dê glória toda vez que o Senhor te pegar e falar da glória, porque significa que Ele te ama. Eu me sinto tão amada quando Deus me dá uns puxão de orelha. E é direto que ele me dá, viu? Acho que é quase toda semana eu ganho uns puxão de orelha do Senhor. E eu amo, porque ele está dizendo: eu sou leal com você. Eu não vou deixar você no erro. Eu não vou deixar você pecar. E outra coisa que eu devo entender, porque aqui ele está falando assim, ó, quando você quer se orgulhar, então se orgulha de conhecer e entender. Entender primeiro que Deus é Deus, que eu sou o Senhor, ele está dizendo. O segundo, entender que o meu amor é leal, que Deus demonstra amor leal. O terceiro, que ele traz justiça e retidão à terra. O nosso Deus é um Deus de justiça. Ele vai trazer justiça, ele vai trazer retidão. Ele é Deus de justiça. Tem pessoas que estão aí, ó, navegando na impiedade, até relacionado mesmo aos governantes do nosso país. Pessoas que navegam na impiedade, não só governantes, empresários, pessoas que têm um nível de autoridade sobre outras pessoas. O Senhor é Deus que traz justiça. Ha. As pessoas por um tempo podem achar que nada atinge elas, nada pega elas, nada dá de errado. Se entendem como deuses na terra, a justiça de Deus virá. Deus é Deus que traz justiça e retidão na terra. E outra coisa, e aí ele diz aqui, ó, isso é o que me agrada, eu sou o Senhor, e falei. O que que agrada ao coração de Deus? Pessoas que o conhecem e entendem que Deus é tudo isso. Que primeiro ele é Senhor, que o amor dele é leal e que ele é um Deus que traz justiça e retidão. Você consegue compreender esse Deus? Você já o conhece? Você o compreende? Porque primeiro, para você compreender, você não consegue, não existe possibilidade de você compreender algo sem que primeiro você o conheça. Eu só compreendo o que eu conheço. E o nível de compreensão aumenta com o nível de conhecimento, com o nível de tempo e de relacionamento. Então, o tempo que eu investi, o tempo que eu entregar em comunhão, em relacionamento com Deus, é o nível de entendimento que eu vou ter de quem é Deus e também do seu amor leal para comigo e da sua justiça e da sua retidão. Glória a Deus. Deus é fiel demais, sabe, gente? Olha, eu vou falar um negócio para vocês. Eu, eu dormi sem saber o que eu ia ministrar hoje. Deus, falei, Senhor, o Senhor faz cada coisa comigo, né? Eu coloquei lá, eu falei, eu vou lá falar com as meninas amanhã, mas eu não sei que palavra. E agora cedo, o Senhor derrama essa palavra no nosso coração. Só Deus mesmo. Amém? Vamos nos gloriar nisso, vamos nos orgulhar, né? Com conhecer ao Senhor e entendê-lo
não só conhecê-lo, como entender. Em nome de Jesus. Amém? Quero orar pela sua vida, quero abençoar o seu dia, declarar um dia de bênção, um dia de vitória. E eu fico, eu f- desde ontem, assim, tá bastante emotiva, muito feliz, assim. Deus tem derramado de um bálsamo diferente sobre as nossas vidas. E há 42 anos atrás eu estava chorando, né? Saindo de dentro da minha mãe, chegando na terra. Isso é muito bom. E que continuemos a nos gloriar nisso, em conhecer e entender o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Abençoar nosso dia. Em nome de Jesus. Obrigada, Pai. Obrigada, Jesus. Por cuidar da gente, por falar conosco, por acessar nosso coração. Eu só digo, Senhor Jesus. Obrigada porque o Senhor nos amou primeiro. E porque não foste nós que te escolhemos, mas foi o Senhor quem nos escolheu. Obrigada por todo o teu amor e cuidado, Senhor. Nos guarde neste dia, neste fim de semana. Temos tanto para viver nesse fim de semana. Amanhã é sábado, no dia de nós te adorarmos em servir, servir as crianças, servir na música, servir aos jovens. Obrigada, Senhor, por nos ensinar a amar o que o Senhor ama, por nos ensinar a amar quem o Senhor ama. Em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, o dia de cada uma dessas mulheres que estão aqui, das que estavam vivas, das que entrarão depois. Obrigada, obrigada. Que a doce presença do teu Espírito envolva cada uma, em nome de Jesus. É assim que eu oro e declaro, para a glória do teu nome. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. Amém. Em nome de Jesus. E a gente vai se encontrando. Um beijão. Até mais.